Boa noite a todos, amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos ao vivo agora, neste momento, chegando com vocês para trazer mais um conteúdo. Hoje, um conteúdo de uma live especial. É uma live que eu estou aqui na companhia de um grande amigo. A gente vai estar conversando um pouco a respeito de um assunto que é de conhecimento público. Eu acho que é importante que a gente comente sobre isso, até porque nós passamos pela instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu quero primeiramente agradecer você que está chegando com a gente agora. Seja bem-vindo ao canal Davi Vieira. Hoje é dia 23 de novembro de 2025. Agora são 10 horas, mais 28 minutos, horário de Brasília. E eu estou aqui na companhia do meu querido irmão, amigo, o doutor Max Vieira. O sobrenome dele também é Vieira. A gente estava falando até agora há pouco que nós somos irmãos até nisso, né, Max? Seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, audiência do Davi. Estamos aí mais uma vez unidos e vimos aqui esclarecer alguns fatos, jogar a verdade no ventilador, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. E nós temos experiência, autoridade, né, nesse assunto e vamos revelar o que está por detrás dos bastidores. É verdade, doutor. Olha, Max, eu chamo de Max porque, assim, gente, o Max, ele é um grande amigo meu, mas ele hoje é um dos maiores especialistas, é um advogado renomado. O Max é um especialista na área criminal. Se estiver errado aqui, ele vai me corrigir. Na área Certo? criminal, hoje uma grande potência que nós temos na questão jurídica aí. E eu convidei o Max para participar aqui da nossa transmissão, dessa gravação, dessa live, que vai se tornar uma gravação. Primeiro porque o Max, a gente se conhece há muito tempo, há muitos anos. Ele começou junto comigo, nós começamos juntos. Ele também foi um ex-pastor da Universal, ele é um ex-pastor da Igreja Universal, esteve como pastor também. E eu mostrei para o Max ontem à noite um vídeo que me chamou muita atenção. E eu pedi que o Max fizesse a gentileza, ele de forma muito gentil, muito solícita, como sempre, ele aceitou o meu convite para que a gente possa analisar um conteúdo que chegou ao meu conhecimento de um advogado que gravaram um vídeo do depoimento de um advogado lá no Paraná, sendo colocado ele e a esposa na obra como pastor e esposa. E eu mandei o vídeo para o Max, pedi para o Max dar uma olhada, fazer uma análise, e eu convidei ele para que ele pudesse analisar junto comigo. Infelizmente, eu não posso colocar o vídeo aqui, porque o vídeo é de autoria, é de propriedade da Universal. Porém, a gente tem muito conteúdo para trazer para vocês aqui agora. Eu tenho alguns áudios que a gente vai analisar aqui juntos. E a pergunta que a gente vai fazer, o questionamento que a gente vai trazer hoje, é o que leva uma pessoa a abandonar tudo, uma carreira promissora, para se tornar um pastor da Igreja Universal, e o que pode acontecer com ele, o que vai acontecer com ele lá dentro. Porque uma coisa é o voluntário, que está ali de coração sincero, que é o que eu acredito que ele esteja. Eu acredito que esse seja o pensamento do Max também, que ele está sendo sincero, achando que vai fazer a obra de Deus, que vai estar sendo útil para Deus, mas quando ele adentrar, quando ele chegar lá dentro, ele vai encontrar uma outra realidade. O Max, nós nos conhecemos, foi desde 2003, né, Max, que a gente começou na aula, não foi isso? Me ajuda aí, Foi mais ou menos. Qual foi o ano que a gente fevereiro de começou lá 2003. Desde 2003, né? Foi, fevereiro. Desde Eu 2003. cheguei, no dia que eu cheguei, você estava até jantando. Lá naquele quartel, desce aquela escadinha. Até hoje eu lembro né, da janta. A janta era carne moída, arroz, feijão e beterraba picada. Carne moída. Arroz, feijão e beterraba picada. E essa era a janta do quartel. O responsável era o pastor Marcos, aquele carequinha usado pelo cão. É Mas eu verdade, fiquei é na graça dele, verdade. né? Você sabe disso, né?
É verdade. O quê? porque como muitos pastores auxiliares, eles chegam novos, sem talvez nem ter nem a idade, né, de 20 anos. Eu cheguei com 23 para 24 anos, e eu já tinha Uhum. carteira já de motorista. E eles ficaram sabendo disso, né? E até nisso eles me usaram, dirigir para ele, para o Bispo João Leite, dentro da catedral. E Não, ali começou a eu nossa lembro que rotina. você chegou com uma condição, desculpa cortar você, você tinha com a sua família já uma empresa, não é isso? Que você chegou, É, você não era uma, não era não, uma, não, você, eu nada contra quem mora em favela, né? Eu nunca tinha entrado em favela até chegar na Universal. E ali começou o trabalho de jovem. Eu fiquei até assustado, né? Começamos a servir a igreja, entrando dentro da favela, e ali eu vi muitas pessoas já, né, com fuzil, a gente orava, né? Eu fiquei assim, meio que existia esse mundo paralelo. Então, eu fiquei assim, porque eu nunca tinha vivido isso. Eu sempre, como eles falam, eu vim do asfalto, né? Minha família é família de, né, comerciante, já tinha já um outro patamar como Flamengo, uma sim. outra condição, né? Eu já tinha carro, já sabia, já dirigia. Inclusive, o bispo lá da sede, sabendo disso, ele explorou muito esse lado, pedia mesmo. Até o próprio responsável lá do grupo jovem sabia que eu tinha condição. E quando era para pagar as contas, ele vinha primeiramente a mim, porque sempre eu abria a mão. De coração, eu não queria nada em troca, não queria cargo, não queria. Eu, como obreiro, eu, como jovem, participava da reunião de obreiro, pelo fato de eu ter me lançado, né? Na pureza. Todo mundo que se chega lá, o próprio, esse vídeo que nós vamos falar desse advogado, ele chegou puro, né? Ele chegou com vontade realmente de ajudar. E lá nós somos explorados, né? A gente fica, depois que a gente descobre que a nossa força ela é usada em prol de um lado financeiro da igreja. Com Então, assim, certeza. é muito difícil quando você descobre a verdade. E nós descobrimos a verdade depois. Não tinha canais abertos, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, né? E até porque quem pensava em pensar nesse assunto estava mal com Deus. É, Era o caído. Então, esse assunto nunca se falava, nunca se falava. Hoje não, hoje a internet ela veio libertar o jovem desse meio de escravo, né? Porque tudo que você for pensar tem na internet. é. Inclusive, eu vou até falar aqui um relato, né? Quando eu fui levantado assim a pastor, um amigo meu de infância passou no concurso da Polícia Federal em 2004 e ele descobriu muita coisa da igreja, que ele atuou muito na área lá em Brasília. E ele não falou nada para mim, porque ele viu que eu estava tão focado assim, na igreja, né? Eu estava Na vivendo pureza. aquilo. Eu estava vivendo aquilo. Então, ele me preservou, ele não falou nada comigo. Depois que eu saí, que ele veio, ó, Max, eu respeitei a sua fé, como todos têm que respeitar a fé das pessoas, mas eu não falei justamente porque eu sabia que você estava muito envolvido. Mas, ó, a igreja trabalha assim, 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 o Bispo Macio trabalha assim, 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 lava dinheiro nas empresas tal, tal. Ele me contou tudo, porque ele fazia parte da operação, na qual, quando chega a um certo nível da Polícia Federal, essa operação ela para. Assim como os processos, assim como os recursos, quando chegam a um certo nível, lá nos embargadores, lá no STJ, esse processo para, ele fica aguardando a conclusão do juiz. E nunca que chega ao caso, até do caso do Lucas Terras. Está 20 anos, a igreja gastando milhões de recursos, né? Eles já foram condenados, já foram descondenados, condenados, e a defesa ela entra com recurso. Recurso para adiar essa prisão desses bandidos, que foram os dois que mataram esse jovem em 2001, né? Isso, março de E a 2001. gente, a gente não tinha nem acesso a isso era abafado, porque a gente não tinha como saber. A única empresa que batia forte, depois parou de bater, que era a Globo,
porque a igreja cresceu. Então, quando a Globo batia, a Record também ela batia na Globo, porque todos eles são quadrilha organizada. Todos têm teto de vidro. Só que a igreja não contava com a internet, né? Onde veio surgir vários canais, todo mundo é livre. Essa, a gente não está aqui para condenar a igreja, nem para criticar, nem para difamar. A gente está aqui só para jogar a verdade. Vocês que vão decidir e vão analisar o fato concreto, vão deixar de lado a sua religião, Deus de lado, e vão analisar qual o objetivo da igreja estar procurando hoje jovens acima de 35, 40 anos para ser pastor. Porque naquela época, jovem tinha que ter idade 27 ou 25, parece, Acho que é de 15 a 27 anos, no de máximo. 15 a 27. O jovem não tinha que ter, era jovem solteiro, não tinha que ter filho, não tinha que, não tinha que ter nada, tinha que largar tudo. Inclusive, é orientado, aliás, é uma imposição, até hoje é assim. O jovem, e no caso eu, o jovem que tem alguma coisa e quer que ser pastor, ele tem que, primeira coisa, fazer sacrifício. Tudo que ele tem. Sim, não, a gente vai entrar nesse ponto aí, Max. A gente vai entrar porque eu quero agradecer quem tá chegando agora ao vivo. Eu quero lembrar a vocês que eu estou na companhia do meu querido amigo, ele é o Dr. Max Vieira, que é especialista em área criminal, é advogado experiente e também foi pastor da Universal junto comigo. Nós começamos juntos. Então ele me conhece, tem comigo uma amizade, nós temos princípios e estamos aqui para trazer até as pessoas o esclarecimento, porque nesses últimos tempos, nesses últimos anos e agora principalmente nos últimos meses, muitos pastores estão saindo da Igreja Universal por conta das denúncias, por conta da pressão psicológica. Eu trouxe aqui no canal pastor que tirou a própria vida. Eu já trouxe aqui casos de traumas e pessoas doentes, voluntários, muitas coisas. Então, o que está acontecendo nos bastidores é o reflexo da verdade que está sendo exposta. E eles estão, Max, esse início de 2025, Renato Cardoso, ele criou um projeto de poder trazer o maior número de jovens. Ele mesmo considerou o ano da juventude. Por quê? Para tentar repor os buracos ou tentar arregimentar jovens para se tornarem pastores. Então está sendo muito pastor e eles querem trazer pastores. E eu chamei o Max, porque o Max, como ex-pastor e como advogado, ele tem uma visão muito diferente, uma visão que uma coisa, como ele falou no início, uma coisa é quem fala, outra coisa é quem viveu, quem tem a experiência, e ele tem a experiência. Então, eu quero convidar você a compartilhar aí, vai deixando o like, pessoal, porque, ô Max, nesse vídeo, eu não vou poder botar o vídeo aqui, eu tenho a transcrição do vídeo, daqui a pouco eu vou botar um áudio que eu recebi com exclusividade do Bispo Gonçalves, está aqui comigo. Eu tenho um áudio do que aconteceu hoje, me parece, deixa eu te confirmar se foi hoje, teve um evento lá na Vila Cruzeiro. Teve um evento na Vila Cruzeiro, mais uma vez a Universal, de forma cretina, eu estou falando isso porque eles querem se aproveitar da imagem do que aconteceu na Vila Cruzeiro para dizer que eles sempre tiveram com a população, que eles apoiam as famílias, que nunca fizeram nada. E está lá o bispo Gonçalves, que inclusive foi condenado pela justiça por ter imposto vasectomia em Angola. E o Celso Júnior. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas eu gostaria de enfatizar, eu queria falar a respeito da questão do advogado. Por exemplo, no caso desse rapaz que deu depoimento lá no Paraná, ele é advogado com a idade de 35 anos, você vê o desespero deles. Antigamente só era de 15 a 27 anos. Para eles aceitarem um rapaz de 35 anos, não é uma coisa muito comum. Então, ele mesmo deu depoimento, falando o nome dele. Aí está aqui a transcrição. Ó. Ele falou assim: depois você que está assistindo pode conferir este vídeo lá no meu canal oficial do Telegram. Tá assim, ó. Ele se chama Wellington, ele fala: meu nome é Wellington, tenho 35 anos de idade, sou advogado, cheguei muito cedo na igreja com a minha família, em decorrência de um problema de saúde, da minha irmã e tal.
desde os meus 8 anos de idade até os meus 23, eu era um religioso. Eu não fazia a vontade de Deus, eu fazia do meu jeito, da minha maneira. Então, aquele depoimento que ele deu é muito comum de um depoimento preparado, já orientado, por dois motivos, Max. A pessoa que vai assistir, ela vai entender. Ali, ele vai falar da fogueira santa, porque estamos na época de fogueira santa, e vai também levar as pessoas a acreditar que para ser pastor você tem que deixar tudo para trás. Você deixa a sua carreira. Ele mostrou um carro ali que provavelmente ele teve que entregar para a igreja. Então, eu gostaria que você me ajudasse a trazer essa explicação, porque aqui no depoimento dele, ele fala que ele chegou na Universal e ele começa a falar palavras-chave, tipo renúncia. Ele fala aqui, ó, uma renúncia após outra, você tem que se negar, cada renúncia é uma etapa. Aí depois ele fala que a maior vitória, a maior bênção que ele recebeu foi o Espírito Santo, porque as últimas campanhas de fogueira santa da Igreja Universal são agora para pagar pelo Espírito Santo. É o máximo do absurdo, a pessoa tem que pagar pelo Espírito Santo. Então ele começa a falar, né, que ele já não precisava mais de bênção material, que ele tinha alcançado o máximo, já estava completo, aquela coisa toda. Aí veio uma palavra de Deus para se cumprir na vida dele, que Deus chamou ele para se tornar um obreiro. Aí depois ele se casou, a esposa dele também é abençoada, tem o trabalho dela, um escritório, eles conseguiram ter o escritório deles, tudo legal. Aí depois, mais à frente, Max, ele vai falar que ele botou aqui, ó, deixa eu ir mais à frente, ó. Ele disse que ouviu uma voz, ele ouviu uma voz que chamava ele, e o altar? E o altar? Tipo assim, essa voz, quer dizer, você tem que vir, mas que voz? Será que essa voz é a voz do pastor, do bispo? Será que essa voz é aquela voz que no final da reunião, quem quer fazer a obra aqui? Aí ninguém, ó, Deus está te chamando, porque assim foi comigo, Max. É a voz do é a voz do Gargamel. Sabe o que é um Gargamel? É o Macedo. O chefe manda falar isso, os bispos falam, os regionais falam, os pastores falam, e chega no ouvido dos membros a voz do Espírito Santo. Será que é a voz do Espírito Santo mesmo? Tudo na igreja, quando é falado de caso pensado. Não tem uma vírgula que é colocada na fala deles que não seja de caso pensado. O próprio testemunho e relato desse rapaz é um marketing, né? No caso, o comércio, para ele sobreviver, tem que ter marketing. E nesse aspecto, a igreja ela é 100% boa nisso. O próprio slogan da igreja, para de sofrer. Me fala qual é a criatura no mundo que não quer parar de sofrer. Então, eles usam o marketing, um jogo. Inclusive, você estava falando daí, eu estava pensando que ele falou que ele largou tudo para virar pastor, não foi isso? Tá aqui, eu estou com a transcrição toda aqui, ó. Deixa eu ver a parte que ele fala, se você me permite aqui. Ele fala aqui, no minuto 4, ele fala assim, aí a gente. Aqui, ó. Ele bota assim, e aí teve um dia que eu lembro, foi um sábado de manhã, que a gente estava se preparando para sair. Foi a esposa dele falando, e me veio um pensamento. Mas fala com o Wellington, fala o que você está passando, os pensamentos que estão vindo. Veja o que ele acha. Foi quando eu falei para ele assim, amor, o que você acha? Será que um dia Deus vai nos chamar para o altar? E aí eu falei assim, eu até tive um pouco de dificuldade para falar isso para ele, porque parecia uma coisa absurda. Aí mais à frente eu vou botar o que ele falou aqui, ó. Aí ele botou aqui, ó, quem tinha um chamado, quem Deus tinha falado naquela reunião, naquela altura, digamos assim, para mim, aquele e-mail, né? Mas Deus depois me fez lembrar. Aí deu-se início a nossa trajetória do sim para o altar. Quer dizer, a pessoa é levada a acreditar que ela tem que abandonar a sua carreira. Ô, Max, teve uma vez aqui que uma senhora me entrou em contato comigo, eu acho que ela é da Suíça, ou não lembro de onde ela é, ela não sabia falar português. Eu chamei um colega meu, que tem um inglês muito fluente, e ele foi intérprete, ele conseguiu falar comigo por videochamada com ela.
e ela estava desesperada, porque ela tinha visto o meu vídeo lá na Alemanha ou na Suíça, não lembro. Ela viu e ela entrou em pânico, porque o filho dela estava estudando para ser médico. Ele abandonou a carreira de médico para se tornar pastor. Ele ficou obcecado com isso. Não, quero pautar. E ela me ligou desesperada porque ela não sabia o que fazer com o filho. Não é só a questão do advogado em si, mas tem jovens que têm uma carreira pela frente, uma profissão, e depois que entra, aí a pergunta é essa: a pessoa vai ficar lá um tempo, 2 tempos, e quando foi ver, ela perdeu oportunidades, deixou tudo para trás. E aí que, ó, se você me permite, se eu estiver falando, você pode me cortar a hora que você quiser. É, Aí o Hélito falou aqui, ó, no vídeo. O Hélito falou: eu quero deixar claro que eu não tenho absolutamente, nós não temos nada contra o Hélito. Pelo contrário, o nosso sentimento em relação a ele é como se fosse o meu irmão que estivesse lá. É como se fosse alguém que a gente tem uma consideração, que a gente está vendo que está indo por um caminho que ele só vai entender quando ele entrar. Porque quando a pessoa não conhece o altar da Universal, para ela tudo é espiritual, tudo é santo, né, Max? Quando Com ela entra, certeza. aí ela vai entender que ela vai ser humilhada, ela vai ser constrangida, ela vai passar por dificuldades, ela vai, ó, eu descobri que a minha tia, esposa de bis, dava tapa na cara de esposa, ela passa por humilhações, constrangimento. Então lá dentro não come direito, não tem saúde, não tem vida social, eles não têm saúde mental. Então, eu falo respeitosamente com ele, como um irmão, porque a gente sabe o que a pessoa vai passar lá dentro. A gente sabe. Aí ele falou aqui, ó, que a gente tinha consciência desse chamado, que não é uma aventura, não é uma diversão, não é uma carreira, é uma vocação, é algo extremamente espiritual. Aí o Hélio falou aqui, ó, no vídeo, tá lá no vídeo. Pastor da Igreja Universal não tem escritório. Ele falou isso. Pastor não tem escritório. Pastor tem escritório, Max? Não tem escritório? Olha, o auxiliar não sabe. Só depois que ele começa a fazer a reunião, que ele vai prestar conta ao pastor titular da reunião que ele fez. Vamos supor, reunião de 10 da manhã, começa às 10 da manhã, né? Que não tem ninguém. E lá tem 10 pessoas. O pastor ele quer saber quanto que deu de oferta para as 10 pessoas. Vamos supor que ele é um cara brabo. Pô, conseguiu tirar R$ 500. Então ele vai levar esse dinheiro, aí que ele vai saber o que é o escritório da Igreja Universal. O Davi tem um caso igual ao meu. O pastor, senta aqui, Max, senta aqui. A igreja dava 24 mil por mês, lá em Relembro. Aqui, ó, 24 mil. Se nós não bater essa meta, nós vamos ser chamados a atenção. A igreja ela está em 19 mil. Falta 5 mil reais só nessa semana. Vamos ter que fazer o impossível. O escritório é onde que está ali a boleta, onde na minha época tinha vários calendários grandão para saber cada semana, segunda, terça, tinha os versículos para cada dia. Vamos ter que tirar tanto. Então, quando ele começar a fazer reunião, ele vai ver que ele trocou um escritório que ele conquistou, estudou, se qualificou, né? Tem uma vida digna, e vai trocar pelo escritório do Macedo, que vai ter meta, e se não vai ter meta, não vai crescer. Vai ser pastor, como dizia o velho Romualdo, lá no tempo de Oxóssi. Lá em Piedade tinha esse templo. Tu vai ser pastor lá, malandro. Se tu não crescer lá, tu vai ser pastor de Oxóssi. Então, assim, se ele não crescer, ele vai ficar jogado para trás. Largou tudo. Inclusive, deixa eu só terminar aqui um raciocínio que você estava Fica à falando, que vontade. ele também falou. Ele falou que, né, que eu vi o vídeo, né, ele falou que ele largou tudo, ele e a esposa. A esposa dele, ela era dentista. É, Ela era uma pessoa formada com qualificação na área de saúde. Ele é formado e qualificado na área jurídica. Eles largaram tudo. Agora, preste atenção, você que é advogado trabalhista, que entra com causa contra a igreja.
Lá, lá em frente ao juiz, o pastor que fala que é orientado pelo advogado a dizer que pastor também pode trabalhar fora. Esse vídeo do Renato, desse rapaz, ele serve como uma prova contra a igreja que pastor não pode trabalhar. Tanto que ele era advogado, ele deu entrada na OAB para suspender a carteira dele, ele nunca vai deixar de ser assim, advogado. Só se ele cometer alguns crimes éticos, aí sim ele perde a sua carteira. Mas nesse caso ele pediu a suspensão, então ele é advogado suspenso, embora está como pastor e não pode trabalhar, ele está sendo impedido de trabalhar. Então prova que pastor não pode trabalhar. O pastor tem que viver em função da igreja arrancando dinheiro. A esposa é a mesma coisa, largou a profissão, ela vai ficar impedida. O regional, o bispo, não, mano, você é pastor. Eles não podem mais trabalhar. Serve como prova no processo trabalhista, que a igreja fala que o pastor é livre. Não, ele pode trabalhar a hora que ele quer, ele faz a reunião a hora que ele quer. Ó, que maravilha! A igreja é uma mãe. Não, não. Eles falaram que largaram tudo. A igreja impõe isso a eles. Então, assim, ele está iludido, ele trocou um escritório honesto, né? Um escritório de forma lícita e trocou pelo escritório de forma ilícita, porque, na verdade, nada contra as igrejas que têm escritório, mas eles deveriam, no mínimo, botar em prática o que está na Bíblia. Todo dinheiro, quando entra no escritório, ele é para fazer o quê? É para alimentar as viúvas, os órfãos, os necessitados. No caso da Igreja Universal, não. Todo dinheiro, nós só ficávamos só com as moedas. Lembra, David? Só com as moedas. Fazer os propósitos, Eu nem tinha né? acesso, cara. Eu fiquei de auxiliar. A única coisa que eu tomei conta foi de uma igreja bem pequenininha em Minas Gerais. Fiquei 6 meses lá, fiquei doente e voltei para cá, para a catedral. Eu nunca tive acesso diretamente. Porque Eu quando eu fiquei... fazia. Você já teve mais acesso, você já foi uma pessoa que conseguiu É, ter mais. Eu não tive acesso. eu saí da catedral como terceiro lá Aí, da sede de Realengo. de Eu fui realengo. Eu indicado lembro. pelo bispo João Leite, né? Porque, Uhum. assim, você só vai crescer se você estiver do lado deles. É, Se isso tu aí. estiver do lado deles, eles vão ver que você é uma pessoa de confiança. Como é que ele vai confiar num pastor, uma igreja que na época, Realengo era 250 mil por mês? Olha aí, gente. duzentos e Na, cinquenta mil, depois fica. Não, e pior que depois da reunião, fica. Eu recebi uma mensagem aqui muito forte demais de pessoas que falaram assim: poxa, a gente está dando dízimo, dá oferta, faz sacrifício, a igreja arrecada pra caramba, e acaba o culto, acaba a reunião, o bispo vem pedir ajuda dos obreiros, pedir ajuda para comprar material de limpeza, para comprar rodo, para comprar vassoura, para comprar pano de chão. E as pessoas têm que dar. Quando não, na minha época, na tua acredito que era também, se virar para alugar Kombi, alugar van, para trazer gente, tudo, tudo, tudo era na conta dos tudo. obreiros do povo. Aí, desculpa contar teu raciocínio, mas você estava falando que esse advogado, ele abriu mão da sua vida, da sua profissão, da sua carreira, Abriu. para ser pastor, para chegar lá dentro se deparar com outro tipo de escritório. Ele estava no escritório, agora vai se deparar com outro, né? Sendo que esse escritório, ele trabalha não para ele, para o Macedo. É, O dele, com dignidade, ele trabalhava, né, e ganhava o dinheiro para ele. Nesse escritório, não. Tudo que ele vai arrecadar vai ser com o Macedo. Eu lembro quando eu estava na sede, eu era o responsável. Todo dia, os pastores de igreja de bairro iam à tarde levar oferta em dinheiro. Hoje não, hoje deve ser Pix, mas todo dia tinha um envelope. E eu recebia, e eu contava esse dinheiro, quanto a igreja fez naquele dia. Deixa eu só fazer depois daquele negócio aqui. Eu vou fazer aqui, só um minutinho só. fica à vontade. Eu não sei nem se essa câmera ela pode. Ele vai Captar. ser, ele vai trabalhar no escritório e vai fazer isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? É um relatório de. Ah, o dia. Tá Dia da vendo? semana.
Isso aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui está o horário das reuniões. É, é. Cada reunião tem um valor X de oferta. No final do dia, ele soma, né? Uhum. E leva à tarde lá para a sede. É o que ele vai fazer. Todo o dinheiro que é arrecadado, essa é a função dele. A função dele é arrancar dinheiro. Lá não, lá a função dele era defender o cliente dele, não importa qual o cliente. Entendeu? É um Exatamente. direito do advogado a defender qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem direito à defesa, até um criminoso. Mas, nesse caso, o direito dele é arrancar o dinheiro, vai subir ou lá para o escritório da igreja, vai somar, vai botar no envelope, ou ele ou a esposa vai levar para a sede. Lá na Você, sede vai ter. deixa eu fazer a pergunta, Max. Você acha, sinceramente, porque para um advogado, um rapaz novo, com a sua esposa também, com uma carreira, para eles abandonarem tudo, eles falaram coisa aqui que me chama a atenção. Quando ele fala aqui, por exemplo, o tempo que eu tinha, comecei a levar realmente para as meditações, que eu já estava bem atrasado nas meditações. Comecei a ouvir as reuniões, eu via mais coisas, está dentro mais dos propósitos da igreja. Então foi quando, na Fogueira Santa de dezembro, o nosso pedido foi espiritual, que já introduziu a Fogueira Santa no meio da conversa, É, para que a gente tivesse a mente de Cristo. E aí comecei a haver um certo conflito, digamos assim, que começou em mim, no caso. Aí eu comecei a ouvir uma voz, um pensamento que me vinha constantemente. E o altar, e o altar. E o pensamento vinha e eu repreendia. Quando eu pensava assim, não vou pensar mais nisso. E o pensamento vem. Aí eles falaram aqui de uma coisa do Bispo Renato. Ó. Mais à frente, ele falou assim, ó. Aí teve um dia, a esposa dele falando. só a internet. Travou, cara.
Muito bem, meus irmãos e amigos. Deixa eu ver se vocês estão aqui. Vamos tentar se conectar aqui à internet. Deixa eu ver como é que estão as coisas. Estou aqui, estamos ao vivo. Aguardando aqui estamos ao vivo. O Max entrar, que tivemos um pequeno problema na internet nossa. Faz parte, né, gente? A gente não pode desistir nem desanimar, né? Estamos aí, o Max está de volta. Max, tá Opa, amarrado, né? voltou? Vamos falar a linguagem da Universal. Tá amarrado? Tá amarrado, rapaz. O Macedo fecha junto com É, o Galo. não, mas eu tô Fechamento. desconfiado que tem alguma coisa me sabotando, cara, porque
Eu tento fazer no computador, não dá certo. Peço desculpa às pessoas que estão assistindo a gente. Estamos reiniciando aqui o que a gente estava falando. Estamos com o doutor Max Vieira, que é o meu querido irmão aí, querido, advogado, especialista em área criminal. Max, então, retomando o que a gente estava falando, aqui ele vai falar, o rapaz vai falar aqui que a esposa dele, eu acho, está falando assim, ó, será que um dia Deus vai nos chamar para o altar? Esse vídeo está lá no meu Telegram oficial, para quem quiser assistir, porque parecia uma coisa tão absurda. Olha o que ela vai falar, foi quando me deparei a ele e disse para mim, amor, eu só penso nisso. Teve uma reunião, mais ou menos de outubro do ano passado, que o bispo Renato fez conosco. Então aí já é o Renato botando aqui, ó, porque o objetivo deles é esse. Ela já fala no vídeo que quem falou com eles, foi o Renato Cardoso, que ele deixou um e-mail lá para os pescadores de almas. Quem tinha esse chamado, quem Deus tinha falado naquela reunião, naquela altura não serviu, digamos assim, para mim aquele e-mail, né? Mas depois Deus me fez lembrar. Então, nitidamente, ela confessa que o Renato Cardoso falou alguma coisa para eles para levar eles a fazer isso, a abandonar. Então, isso é uma coisa muito, muito triste, porque eles estão entrando num mundo que eles não conhecem. Eles pensam que é a obra de Deus, mas, na verdade, não é a obra de Deus mais. Na verdade, esse advogado, esse rapaz, ele foi usado para entrar e vai ser usado lá dentro. Sim. Eu lembro que eu nem queria ser obreiro, mas pelo fato de estar ali todo dia, chegando junto, isso despertou algo no pastor. Ele, pois, vai ser obreiro. Olha, Davi, eu nem queria ser pastor. Teve um segundo que passou lá em São Cristóvão que me induziu. Eu largo, porque não tem coisa, não existe coisa melhor do que servir a Deus no altar. Eu fui induzido, porque eu tinha uma condição boa, Sim. eu era, ó, branquinho. Sabia disso? Sim, sim. Eles precisam desse tipo de pessoa, porque a igreja, ela sobrevive do marketing, entendeu? Você pode observar. Quem faz programa na Igreja Universal de televisão é mais branquinho ou mais pretinho? Ou não sei se Sim. pode falar. Então, a Não, igreja claro. precisa dessas pessoas. Eu lembro que, olha, é muito forte. Antigamente, para se levantar a obreiro, demorava 6 meses, 1 ano. Tinha que participar de várias reuniões. O meu irmão, né, que chegava junto nas campanhas fortes, foi levantado a obreiro sem assistir nenhuma reunião. Sabe como é que foi? Ele fez um voto, ele fez um voto alto, ele fazia vários votos altos. Ele fez um voto alto e o pastor lá de cima, você agora é obreiro. Por quê? Ó, ele serviu para outras campanhas como testemunho que é um obreiro de fé. Sempre chega junto. E é o caso desse advogado. É bem provável que ele era forte nas campanhas. Com certeza. Com E certeza. o bispo, vendo isso, ele falou assim: eu vou fazer do limão uma limonada. Eu vou usar ele Exatamente. agora, vou usar depois e vou usar depois. Né? Era um rapaz Exatamente. abençoado, que tinha uma família constituída, uma esposa, uma filha, tinha um bom apartamento, tinha um bom carro. Né? São pessoas bonitas, a gente percebeu isso, e vai servir como slogan, né? Vai dar publicidade. E ele nem sabe que ele está sendo usado. Ele Sim, pensa com que certeza. ele pensa que foi Deus, mas no caso o pastor de tanto falar com ele que tem que fazer a obra de Deus todo dia. Se você falar algo para uma pessoa, a mesma coisa, ela vai acreditar naquilo. Não é à toa que eles batem muito forte todo dia em quê? Dízimos e oferta. Sim. Que se a pessoa parar para pensar, poxa, se ela ler, ela vai ler que o dízimo é para as viúvas, órfãos e necessitados. E o pastor, todo dia, toda reunião, gasta meia hora
dizendo que o dízimo é para a obra de Deus. Ué, não é para ajudar as pessoas, não. Ela vai dar preferência do que tá se falando. E é o caso desse, né, desse advogado. Ele vai ser usado lá dentro. Ele vai ser como... Tu lembra da André Surak? Sim, Ela usaram ela muito. Ela mesmo fala isso. Ela foi usada. Entendeu? Pegaram a imagem dela, a ponto da menina ficar louca. Ela foi como referência, entendeu? E é o que vai acontecer com esse rapaz. Tomara que ele acorde antes e volte para a vida que ele tinha. sim. Porque Será que ele já leu, Max, esse livro aqui? Será que ele já leu esse livro aqui? Não. Essa é a pergunta que não sei se está invertida a câmera. Esse Provavelmente não. Sabe por que que ele não leu? Porque só pode beber água da fonte deles. é Se tu beber exatamente. água de outra fonte, você está mal com Deus. A Infelizmente, pessoa pergunta que livro é esse aqui? Esse livro aqui foi escrito pelo advogado do Bispo Macedo. Esse livro foi escrito pelo chefe do departamento jurídico da Igreja Universal. A pergunta que a gente faz, eu coloquei até lá no meu Telegram essa pergunta para as pessoas. Eu fiz algumas perguntas lá. Para quem não conhece o Telegram, vai lá, acessa, pessoal. Vai se inscrevendo, dê seu like. Tivemos um pequeno problema técnico aqui no meio da transmissão, mas estamos de volta aqui com o Dr. Max Vieira. Esse livro aqui conta a história do advogado que venceu a Universal na justiça. Ele era advogado do Edir Macedo e quando ele conheceu os documentos da Igreja Universal, ele entendeu no que a Universal estava metida. Ele falou: esse é o homem, é o herói que eu achava que era de Deus? Então ele entendeu. A pergunta que a gente faz, será que ele, se ele souber o que realmente acontece nos bastidores, será que existe, Max? Sinceramente, eu quero fazer essa pergunta para você. Será que uma pessoa consegue ter paz dentro dela? Eu não quero que você seja antiético na sua profissão, você sabe o que vai falar ou não, mas pare para pensar, você que está assistindo, o camarada está lá, domingo de manhã, com a bandeira da Santa Ceia. Ele é obreiro, ou ele está lá, obreiro. Não é pastor, não, ele é obreiro. Aí, daqui a pouco, ele está lá na segunda-feira, chegando para um pastor diante do juiz e falando assim, ó, pastor, se perguntarem para o senhor vai dizer que o senhor faz faculdade, o senhor vai dizer que o senhor pode trabalhar, o senhor vai dizer que o senhor faz isso, mentindo, Max. E eu pergunto para ele, será que ele vai conseguir ter paz consigo mesmo, sabendo o que acontece lá dentro e tendo que fazer, ó, aqui tudo é fé, aqui você tem que vestir a camisa, é tudo pela obra de Deus. O que você acha, Max? Será que ele vai ter estrutura para entender juridicamente que a vai. Universal ela não é o que ele espera? Davi, existe dois tipos de pastor. O pastor que é omisso, que é crime, também omissão é crime. E a grande maioria dos pastores que tem um bom coração, os pastores que pretendem um dia sair, ele é omisso, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele está arrancando dinheiro de pessoas que precisam e estão levando lá para o Macedo. Ou eles vão virar mercenário, que é outro tipo de pastor pior. Esse que é o criminoso. Ele sabe que ele está fazendo é crime, ele gosta porque é o sistema e favorece ele. Vai depender do caráter dele quando foi formado como criança. É o caráter. Eu tenho um caráter, você tem um caráter. Tanto que o nosso caráter, quando a gente se encontrou, a gente, opa, Se é o entendeu? mesmo caráter. Na hora. Entendeu? Quando o É. cara é mau caráter, ele não vai ficar perto de mim. Porque ele vai falar uma, eu vou dar logo uma nele. Entendeu? Eu, pô, Uhum. Max. E foi assim que aconteceu comigo. Eu não cresci nenhuma igreja, reunião, porque o pastor mandava fazer X e eu fazia Y. Eu não achava certo aquilo. Eu, quando me colocaram como pastor, que eles falam que é o chamado de Deus, não, eles impõem a você, eles seduz, porque tem o slogan, né, pô, pastor.
um rapazinho de 15 anos, um senhor de 70 e chama o rapazinho de senhor. Então, É, coloca essas liturgias que vai agradando, agrada qualquer pessoa. Sim, é, senhor pastor, o pastor tem 18 anos, vê uma obreira com 50 anos, sim, senhor pastor, é a aguinha aqui, é não sei o quê. Isso é gostoso. É gostoso. Sem contar aqueles obreiros que eu conheço um monte que veio da favela, que bebia água da bica. Lá tem a aguinha da obreira no copinho. Então eles podem ficar encantados com isso, entendeu? Mas quem é mau caráter desde criança. é isso aí. Quando chega lá em cima, opa, vou ganhar um carro. Na época eu lembro do Golf do Bispo João Leite, um Golf GTI verde, musgo. Eu dirigi esse Golf. Opa, o próprio Guaracinha passou com ômega zerado. A gente lá no sítio, né? Eu fui no sítio três ou quatro vezes. Lá tinha uma ala. A piscina de baixo era da peãozada, era só auxiliar. A piscina, né, lá do meio era a piscina dos regionais, dos pastores, tudo na base do álcool. Tudo Ninguém movido podia a álcool, subir, tudo. ninguém podia subir porque tinha segurança. Ó, não, aqui não. É, Lá embaixo na piscina tinha até um tubo água, tinha um campo. A piscina de cima era do bonde da cachaça. Quem sabe disso é o Clodomir, o bonde da é. cachaça. Ele quase E não lá em, gosta. e lá em cima tinha suíte, tinha várias suítes. Então, assim, eles ficam encantados. Eles vão É, ficar encantados com isso. Não adianta, eles vão almejar ter. Teve briga, eu já vi briga com o pastor, porque outro pastor pegou um carro dele. Então, isso vai colocando ganância. Sem contar se ele for mesmo uma pessoa que gosta, um próprio assim, mercenário, ele vai pegar dinheiro e vai esconder para ele. é. Fogueira Santa de Israel, dessa igreja aqui, é 200 mil. Ele vai durante o mês da Fogueira Santa, ele vai só recolhendo. Se no dia que ele fechar a boleta lá e viu que já chegou 200, o que sobra vai para o bolso dele. Sobrou 100 mil, vai para o bolso dele. Todos fazem isso. Todos fazem, todos. É igual o mês da igreja. O mês da igreja, vamos supor que o mês é 150 mil. Até o dia 10, tu tem que pegar metade do leão. Tu tem que pegar 70% do leão. Tu pegou 100 mil até o dia 10. Tu tem do dia 10 ao dia 30 para pegar mais 50 mil. No dia 20, ele fechou o mês com 150, mas ele não vai mandar com 150, ele vai mandar com 155. Um pouquinho só a mais. Vamos supor que fechou o mês com 200. Ele vai pegar 45 mil, vai botar no bolso dele. Então, isso é ganância. Isso é mercenário. Ele sabe que ele já bateu a meta e continua arrancando daquelas vozinhas. Se ele for mau caráter, ele vai fazer isso. Sim, ô Max, eu Entendeu? queria falar contigo. Será que ele vai. Vamos ouvir com exclusividade o áudio do Gonçalves? O Gonçalves, vou mostrar uma imagem para vocês agora aqui com exclusividade. Fez um evento com jovens, que eu estou falando para vocês que eles estão desesperados para botar gente no lugar. Ah, Eles estão desesperados para botar pastores. Eu vou botar um áudio aqui, junto com o Max. Eu não ouvi o áudio ainda. Eu fiz questão de botar o áudio para a gente ouvir juntos, para que a nossa reação seja uma reação, como é que dá a palavra? Genuína, ah, uma reação espontânea. Porque eu não ouvi o áudio ainda, mas eu quero mostrar uma coisa que eles fizeram hoje. Olha como é que o desespero está forte. Ó, Max, é é o onde? evento dos jovens que teve na Vila Cruzeiro. Depois que houve aquela Acho assim. matança na Vila Cruzeiro, que a Universal Aham. foi lá, agora estão a favor da família, aquela coisa Certo. toda. Olha quem está aqui na foto. Ó. Tá o Gonçalves, líder da Igreja Universal no Rio de Janeiro, Condenado. condenado pela justiça em Angola por impor vasectomia. Ele é o bispo responsável
do Rio de Janeiro, que já trouxe muitas e muitas denúncias sobre ele. Inclusive, o Carlos Mago de Miranda falou que lá na Dinamarca o negócio dele é entrar na cabine do sexo. Aqui está o Celso Júnior. Celso Júnior, responsável pelos jovens. Está aqui, ó, fez o evento, mandou lá os jovens e tal. A fome e sede deles é pelos jovens. Eu vou colocar 2 áudios. Aí tá, olha a foto que eles mandam bater. A foto especial. Bota o Gonçalves entregando a Bíblia para um senhor aqui, ó. Tudo é muito bem arquitetado, preparado. Aí tá aí, ó, o É o Bispo Gonçalves, marketing. num gesto caridoso, num gesto que Isso. a pessoa fala assim, gente, que coisa linda, entregando uma Bíblia, a palavra de Deus. Vale lembrar que essa Bíblia, que é a Bíblia com as anotações do Edir Macedo, ele ganha direitos autorais nessa Bíblia, ele ganha dinheiro nessa Bíblia, certo? Então está aqui o evento com jovens, quer dizer, com jovens. O objetivo é pegar os jovens, é trazer os jovens, é fazer dos jovens novos pastores para a Universal. Eu vou colocar 2 áudios aqui agora. O primeiro áudio, eu vou colocar o áudio desse cidadão aqui, falando desse evento aí, ó. Olha aqui que ele vai falar, ó. Recebi hoje, é um áudio exclusivo. Ninguém tem esse áudio. Ninguém na imprensa no Brasil todo tem. Ouve aqui, gente. Primeiro é o áudio, que você vai falar sobre o evento, depois eu vou deixar o do Gonçalo pelo final. Vamos ouvir aqui. Pessoal, bom dia, Deus abençoe. Pessoal, por favor, deixem claro para todos os jovens que subiram em cima do altar, quando o Bispo Celso chamou, você que quer fazer obra no altar como esposa, como pastor, suba aqui em cima do altar. E todos aqueles jovens que subiram aí da sua igreja, da sua região, eles devem estar na reunião do Vila Cruzeiro, tá? Ainda que eles não sejam do altar jovem, mas eles devem estar Peraí. Saiu aqui que eu botei minha mão na frente. Peraí. É porque saiu minha mão na frente. Eu botei a imagem do Celso aqui para você ouvir a imagem. Enquanto ele está falando, está o evento rolando. Ó. Tá? Ainda que eles não sejam do altar jovem, mas eles devem estar na reunião hoje, 3 horas com o bispo, tá bom? Então, por favor, não segura ninguém não, tá, pessoal? Libera o pessoal para isso, né? Segura ninguém não, Max. Segura ninguém não, hein, pastorzada. Então, assim, o pessoal que eles já chamaram, já fizeram a lavagem cerebral para levar jovens para lá. Todos que foram chamados para ser pastor. Pelo amor de Deus, que está muito pastor saindo. Então, quando o Bispo Celso estiver lá, bota essa galera. Agora, vamos ouvir o áudio do Gonçalves? Eu vou botar o áudio do Gonçalves aqui, porque eu não sei se esse advogado, que está entrando de maneira honesta, eu acredito que ele é uma pessoa sincera, se ele tem conhecimento que lá dentro ele vai ter pressão, ele vai ter cobrança, ele vai ter constrangimentos, humilhações. Detalhe, se tiver alguma herança no nome dele, tem que passar para o nome da igreja. Se ele for para fora do Brasil, a igreja não vai pagar o carnê do sepultamento. Não, o carnezinho do... Translado. Não, o carnê do GPS, é o carnê do kit de previdência social. Não vai pagar o carnê, a igreja não paga. Se souber que está pagando o carnê, vai vir em cima dele. Não paga nem o translado quando ele morre. Nem o translado quando ele morre. Vai ter que fazer vasectomia, vai ser obrigado a operar, não vai poder ter contato com a família. Será que ele está sabendo disso, Max? Será que ele sabe que depois que ele entrar, ele vai ter que passar por isso? Vamos ouvir aqui agora um outro Gonçalves. A gente está vendo no evento Gonçalves da família, da Bíblia, da oração. Vamos ouvir o Gonçalves dos bastidores. Esse aqui é o Gonçalves dos bastidores. Vamos ouvir aqui, Max, junto comigo. Peraí. É porque, vamos lá. Se você se prepara alguns minutos antes, quando chegar na hora, você vai estar perdido. E aí, aquelas pessoas que estão perdidas vão receber o quê? De alguém que não está no espírito. Eu recebi um áudio ontem de um pastor que disse que ontem, à tarde, falando da fogueira santa,
pastor da aula. Aí a senhora estava veio, ela até gravou um áudio, mandou para o pastor. E ela disse, pastor, enquanto eu estava falando, eu estava como se estivesse lá no Brasil. Poxa, aquela palavra entrou em mim de uma tal forma. Ela disse assim, eu não vou esperar. Eu já vou derramar. E ela já subiu no altar, já pegou tudo que ela tinha e já colocou no sacrifício. Porque ela disse, eu não vou esperar. Entrou em mim a palavra. Quer dizer, o pastor passou espírito. Mas como você vai passar espírito se você não está concentrado no que você está fazendo? Você está dividido. De uma parte está de um lado, outra parte está do outro. Então, a fogueira santa, para muita gente, pode ser que seja assim, poxa, mais uma vez. Mas quantas almas serão salvas nessa fogueira santa? Mas para isso acontecer, nós temos que estar concentrados no que nós vamos fazer. Isso significa sacrifício. Sacrifício para quê? Sacrifício por nós mesmos, mas sacrifício pelas pessoas que estão perdidas. Então, para que essas pessoas venham ser salvas, a palavra tem que entrar nela. Como uma palavra vazia, como uma palavra perdida para entrar. Por exemplo, agora, estou enganado com isso. Assista a reunião, veja, fala, se prepare para a quarta-feira que vem. Aí você diz assim, mas eu já assisti, já vi, e também já vi alguma direção, vai, o pessoal vê lá e vão mandar. Ou seja, quando chegar na hora, você pessoas perdidas e palavras perdidas. Mas se você está concentrado, então você vai sair aquilo que vai chegar aos perdidos. E os perdidos vão reagir. Mas eu vi hora. A palavra entrou nela na hora. Uma reunião 3 horas da tarde, ontem. Eu não sei se tinha muita gente, provavelmente não tinha. Nem aqui tem. Quantas pessoas aqui? 400. É uma igreja respeitável, né? É que 10 mil lugares, mas 400. Tá ruim lá, hein? Tá vazio. É um domingo de manhã, na maioria das igrejas. Então, não interessa se 10 pessoas, 15 pessoas, no meio tem gente perdida. E a palavra não pode ser uma palavra perdida. Não pode ser 40 minutos perdidos, 1 hora perdida. Nós temos que estar concentrados, não somente nessa fogueira santa, mas principalmente na fogueira santa. Porque é o momento em que há um investimento maior nos testemunhos, na palavra, na direção. Então, prepare-se para você passar espírito para as pessoas. Passar o espírito. Na palavra. Ah. Na palavra. Deus abençoe vocês. Quer dizer, você está entendendo como que ele manipula a mente dos caras? Passar espírito é convencer a pessoa a fazer uma loucura, a pegar um móvel que tem, pegar o carro que tem. Pastor, eu entendi o que o senhor quis dizer, pastor. Para eu ter o Espírito Santo, eu tenho que ir lá em casa, pegar o dinheiro que eu tenho guardado, pegar na conta que eu estava guardando para fazer um investimento para mim, e entregar tudo para ficar sem Natal, não ter Chester, não ter peru, não ter nada, ficar só com ovo e com galeto, e muito mal galeto. Então,
essa ideia doentia deles, que me mandaram mensagem falando assim, Davi, mas agora não estão cobrando tanto dinheiro como antigamente. Mas a essência é a mesma, Max. A essência de se usar a Bíblia para convencer a pessoa a fazer oferta, a fazer sacrifício, isso já é uma heresia por si só. Então, esse método agressivo que a gente conheceu, o que eles estão fazendo? O que o Renato Cardoso, que é o culpado, ele é culpado, está fazendo agora? Eles criaram um método do pastor não ter mais acesso ao dinheiro justamente para ele não fazer pé de meia, justamente para ele não ter que sair. Então, você vê que tudo se resume na fogueira santa, a cobrança continua. Mesmo que não seja como antigamente, eles falam, você tem que usar a palavra, como essa senhora que chegou para o pastor, já vou entregar tudo que eu tenho. Ele falou, vai entregar tudo que eu tenho. Eles não têm vergonha na cara de levar a pessoa a ficar sem nada. Sem nada. Quantos obreiros que estão ouvindo a gente, Max? Max, tem gente que tem 30 anos de Igreja Universal e a casa está no reboco, Max. Está no reboco, não conseguiu fazer o banheiro, não conseguiu tirar uma carteira de motorista, não conseguiu fazer nada. A vida parou, Max. Mas por quê? Ano após ano, 2 vezes por ano, tem que estar dando sacrifício, tem que fazer voto, tem que fazer oferta. E o que é pior, agora eles querem trazer jovens para que os jovens se tornem pastor. E no caso desse rapaz aí, que a gente analisou, eu passei o vídeo para você, eu fiquei muito triste por ele, porque tem muitos que entraram, largaram a sua carreira, largaram a sua profissão. Será que, quando é que ele vai abrir os olhos? Quando é que ele vai entender que ele está se metendo num meio em que ele vai passar por muita coisa, só lá na frente que ele vai falar, o que eu fui fazer da minha vida? O que eu fui fazer da minha vida? Quando ele perceber que esses caras que eles veem como homem de Deus são canalhas, como que ele vai perceber? Eu estava na catedral, época de fogueira santa, o povo sacrificando, e a comida do bispo Guaraci, bispo João Leite, na semana da fogueira santa, a comida deles vinha do hotel 5 estrelas. Eu nunca vi aquela comida. Na semana da fogueira santa, eles banjando o dinheiro das pessoas. Ali, como é que pode isso? Lá embaixo, eles pregam uma coisa. Aqui no quinto andar, eles fazem outra coisa. E a razão deles estar desesperado, caçando esses jovens, sabe quem é o culpado? É o Davi. Sabe por quê, Davi? Eles falam alguma coisa, você vem com a tua live, com os teus vídeos, mostra outras coisas. Então, a pessoa que sabe ter discernimento, ela vai, pô, o cara falou isso, mas o Davi apresentou isso. É por isso que os jovens não querem mais ser pastor, porque não tem como sustentar uma mentira hoje em dia, muito tempo. Antigamente Sim, tinha. Hoje não tem sim. como ele falar uma coisa. Ele fala uma coisa na reunião, na própria reunião as pessoas estão já pesquisando o que ele está falando na internet. Então, Não, se você me permite, Max, existe até 2 pontos nisso. Hoje, tem gente que, na verdade, tem muitos que vão na Universal por entretenimento. A pessoa está ali, ela já se entretenimento. acostumou, ela acha que ela tem amigos. Ah, aqui Isso. tenho amigos. Ela acha que ela tem amigos. O dia que ela resolver sair, ela vai ver que ela não tem amigo, ninguém é amigo dela. Ninguém vai ligar Ninguém para fala ela, comigo. vão chamar ela de caída, ela vai passar num sacolão, no hortifruti, ninguém vai nem olhar na cara dela. Então tem gente que se engana, Max. Sabe por quê? Ela fala assim, não, eu estou aqui, mas eu estou olhando para Jesus. Ela não tem que estar ali, porque eles não ensinam a palavra, eles não têm preocupação em levar ninguém à palavra. Tem um monte de pastor morrendo, tem bispo morrendo. Só hoje eu botei lá no Telegram mais de 10 pastores, se bobear, tem que fazer o cálculo lá. Entre aqueles que saíram, tiveram um troço, morreram. Rapaz, está acontecendo uma revolução lá dentro, por isso que o Renato está tão desesperado. E outra coisa, muitas vezes, você falou perfeitamente aí, por exemplo, quer ver uma coisa interessante?
O Templo de Salomão em São Paulo, quando foi inaugurado, o Renato Cardoso até fez um vídeo da chamada código de conduta, de roupa, como que a pessoa deveria entrar no Templo de Salomão, e eu comecei a bater aqui, ó, tem 2 anos batendo forte, mendigos não entram no Templo de Salomão. Se mendigo não, se um morador de rua não entra no local de oração, você acha que Jesus vai estar ali? Aí o Macedo começou a falar, tragam os mendigos, Ele começou a falar isso porque a gente começou a bater. Começou a bater. Então, qualquer pessoa hoje tem acesso à informação, Max. Esse livro aqui, que é do Dr. Gregório Valério, inclusive agora há pouco você falou algo que eu preciso lembrar as pessoas, que no próximo domingo você falou do caso Lucas Terra. Tem gente que nem sabe, cara, tem gente que até hoje não sabe do caso Lucas Terra. Tem gente que eu conheço que fala comigo, Davi, eu não sabia que a Universal tem pastores que mataram, violentaram sexualmente e queimaram vivo um menino de 14 anos em março de 2001. Tem gente que não sabe disso. Aí, o que acontece? Eu consegui, Max. No próximo domingo, às 9h, eu vou exibir a entrevista do ano, que é a entrevista com Terra Júnior, o irmão do Lucas Terra, que também é advogado, vai estar no próximo domingo falando trazendo informações que ele nunca falou. Então é uma oportunidade. Hoje nós temos o celular na mão. Você falou perfeitamente. Vai arrebentar. Na nossa época não tinha, Max. É o quê? Vai arrebentar. É verdade. Mas na nossa época, Max, não tinha telefone celular, não tinha nada. Até tinha, mas essa questão de redes sociais era muito escassa ainda. Entendeu? Então, assim, desculpa te cortar, meu irmão, mas assim, as pessoas elas estão tendo uma chance de poder pesquisar por elas mesmas. Tem gente que tem coragem de dizer, sabe o que vão dizer, Max? Não, esse áudio que você colocou aí agora não é do Bispo Gonçalves, não, é uma IA. Os áudios do Macedo que eu estou colocando, isso é IA. É fake news. Tudo é fake news. Tudo é fake news. O Renato Cardoso gosta muito disso. Tudo para ele, mais uma fake news. Tudo é fake news. Tudo é fake news para eles. Então, as pessoas, eu fico muito com muita pena, de certa forma, desse jovem. Tem mãe desesperada me mandando mensagem, Max, falando assim, meu filho quer porque quer ser pastor, e o que eu vou fazer? Se eu for falar com ele, tentar convencer ele a não ir, vão dizer o que para ele? O que ele vai falar para mim? Que eu estou endemoniada, que eu estou com demônio. Porque é isso que ensina lá. A tua família vai se levantar contra você. Eu acho até, Max, é porque aqui a transcrição, se eu conseguir pegar 8 minutos, eu não lembro, mas eu acho que nessa transcrição eles disseram que a família deles teve um conflito na família. O advogado, eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, que eu acho que teve uma resistência dos familiares, alguma coisa assim. Valendo aí, então, valendo aí, que eu vou aqui falar aqui um caso concreto que eu presenciei. Fica à vontade, por favor. Alguém conhece aí o ex-bispo Sérgio Pegado? Já ouvi falar dele, conhece Fortinho. Aí, isso, aquele bombadinho. Então, lembro aconteceu um lance que eu presenciei, que chegou na igreja um médico, um rapaz novo. Eu estava lá acho que era o 5º pastor, o 7º, nem sei. Tinha tanto pastor na sede, né? Porque eu não crescia, então não fazia as principais reuniões, né? Eu só pegava os grupos para evangelizar. Então, entrou na igreja um médico, um neurocirurgião, rapaz novo, esforçado, já com... Como que ele ficou conhecido? Patrimônio dele, começou a doar carro. Aí pegar o testemunho dele. Aqui um doutor. Vocês falam que na igreja não tem doutor? Aqui um doutor. Botou ele como slogan. Usou a imagem dele, igual esse rapaz aí. Né? Usou ele em várias fogueiras santas. Depois de 2 anos, ele foi levantado obreiro. Depois de 6 meses, né, ele sentiu no coração, porque teve um bispo antes que estava trabalhando ele para ser pastor. Aí trocou, o vento soprou. O vento sopra quando a igreja ou ela cresce ou ela cai. O vento sopra. O que significa o vento soprou, para quem não sabe?
O vento soprou quando o pastor ele bate a meta, ele vai pegar uma igreja maior. Se a igreja que ele estava era de 100 mil, ele vai pegar uma de 200 mil. Aquele que perdeu de 200 mil, ele pega a dele de 100. E toda a fogueira santa tem troca-troca, porque é justamente isso, porque a igreja ela é movida a dinheiro. Sim. Lá só vale quanto que você arrecada. Exato. Se você é um bom arrecadador, se você arranca, você então é abençoado. Eles usam esse termo, né? Se você não arranca, você não é abençoado. Tem que abençoar o povo, tirando tudo que ele tem. Trocou. Eu lembro que o bispo Sérgio ele estava nos Estados Unidos. Ele perdeu porque ele não sabia trabalhar. Ele não sabia trabalhar, que eu falo assim, ele não sabia pedir muito. Eles pensam que é. Então, ele não sabia pedir muito. Então, ele perdeu uma área para onde foi até o Bispo Birajara e veio para cá, aqui para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, esse obreiro encantado, médico, ele estava cheio de vontade, ele estava todo dia na igreja. Estranho, né? Um cara médico, todo dia na igreja. Então, ele sentiu vontade. A gente vê nos bastidores que ele queria ser pastor. Um belo dia, esse ex-bispo Sérgio Pegado, que eu vi também que ele já não queria mais fazer parte disso, né? Ele já estava... Ele não falava, já estou cansado disso. Tanto que ele saiu fora, né? Ele chamou esse obreiro lá no escritório. Isso aí nós ficamos sabendo. Ele era médico, tinha um bom patrimônio. Você quer ser pastor? Quero, sim, senhor, bispo. Vem cá. Sentou ele e mostrou como que a igreja é por detrás dos bastidores. Lá no escritório onde esse advogado ele vai sentar na cadeira e ele só vai ficar dando datas, perturbado de não estar pegando o mês. O bispo falou assim, é assim, assim, apresentou ele isso aqui, ó. Apresentou ele a boleta. Aquilo que fez comigo. Apresentou ele. A partir dali, a gente só viu ele esfriar. Ele estava em todo dia, deixou de ir todo dia, ia quarto domingo, e ficou, deve estar até hoje como obreiro. Então, teve que uma pessoa sacudir ele. Malandro, isso aqui não é brinquedo, não. Isso aqui é vida por vida. Ou você cresce ou cresce. Porque senão você vai sofrer. Senão você vai sofrer. Aí ele foi preciso alguém sacudir ele. E é que esse vídeo, a intenção desse vídeo é justamente isso. É sacudir você que é jovem, você que tem qualificação, você que tem emprego, você que é engenheiro, advogado, médico, professor, você que tem a sua vida particular. Não caia nesse conto do vigário. O que a igreja quer, ela quer usar a tua força, porque o canal do Davi está abrindo os olhos de milhões de pessoas, aonde eles não estão mais querendo ser pastor. A igreja, então, o que ela faz? Ela vai aumentar. Agora eu quero pastor de 30 anos, de 40 anos, porque os pastores estão saindo com força, porque estão cansados de ser usados. As forças estão acabando, a idade vai chegando, eles não têm nada. Se amanhã a igreja meter na sua bundinha, tu não tem nada, tu não tem nenhuma qualificação, tu não tem nenhum emprego. Tu vai viver de quê? É por isso que muitos pastores não saem, porque não tem nada. Lá o mal bem tem a casa, que a igreja paga, a grande maioria não tem carro. Mas tá bom, tendo teto, e vai vivendo a vida. Vai vivendo. Mas quem tem disposição mete o pé. Então acorda, você que é jovem. Não se deixa se iludir com a gravatinha. Quer uma gravata? Eu compro para você uma gravata de seda. Isso aí é ilusão. Hoje tem a internet, tem o Davi, tem eu. Nós passamos por isso. Não cometa o erro que nós cometemos. O erro da gente é para salvar você. Então não se iluda. Antigamente não tinha ninguém para falar isso para gente. A única empresa que batia era a Globo. A Record cresceu, a Globo batia, a Record bate. Então ninguém mais foi de frente. Veio os ex-bispos, que perdeu gás, né? A gente não sabe qual foi o motivo.
Mas o Davi tá aí, ó. O Davi está aí alertando você que é jovem. Não se iluda. Isso, a sua vida vai ser de cobrança, de meta. Se você não bater a sua meta, você vai ficar triste, você vai ficar doente, vai morrer. Como é o caso de muitos, né, Davi? Exatamente, com certeza. E o Max, a gente manda um alerta para os pastores. Pastor que pensa que a vida dele é só lá dentro, que ele vai ter dificuldade. Olha só, o recomeço é difícil, mas não tem coisa melhor do que a liberdade. Não tem coisa melhor do que o camarada poder ter honra de poder olhar no rosto da sua esposa e falar: a gente não tem alguém sobre a gente nos humilhando, nos ofendendo. Esses dias aí, Max, uma esposa de pastor, tem um tempo já, não tem, vou dizer esses dias, tem um mês mais ou menos, se eu não estiver enganado, ela pode estar até assistindo agora. Ela falou uma coisa para mim que eu fiquei chocado: o bispo que tentou matar os filhos dela, cara. Um bispo que tentou matar, ela estava grávida, tentou matar as crianças. Porque para eles lá, criança é uma maldição. A alta cúpula, antigamente, a criança é uma maldição. Então, quantas coisas que a gente sabe, que a gente tem depoimento. Eu fui para São Paulo, participei de 2 podcasts em São Paulo lá, que chamaram a atenção demais, demais, porque as pessoas elas não têm noção do que elas vão passar nos bastidores. E é uma coisa que qualquer um pode ver isso. Então, não pague para ver. Eu vou dar um conselho, como o Marx deu aí, nós estamos dando um conselho para você: não pague para ver. O falso evangelho, eu fiz um devocional ontem muito bonito para falar sobre isso. Eu creio, Max, eu nunca perdi meus princípios, eu tenho certeza que você também não, da vida, de nós mantermos a nossa vida com Cristo sobre todas as coisas, porque um dia vamos prestar contas. E cada denúncia, a denúncia é uma misericórdia de Deus, é Deus falando: abre o olho, para que você não seja contado como cúmplice também. O meu avô, antigamente, o saudoso Pedrão, eu sou neto de pescador, cara. Sou neto de pescador. E o meu avô, por parte de pai, uma vez ele falava assim pro meu pai assim: se você for pego na rua, perto de quem está fazendo besteira, se a polícia pegar você perto, vai levar todo mundo. Não quer saber se você está fazendo ou não. Por quê? O que ele é teu? É teu amigo? Tu vai junto também. Não sei o que você está fazendo, não. É só você estar concordando, só você está aí. Então, não faça parte. A Bíblia fala isso, que nós não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Está em Efésios isso, e outras palavras. As pessoas estão ali: não, estou olhando para Jesus. Não, aqui é a obra de Deus, Davi. Eu tenho que olhar. Você não está olhando para Jesus. O templo da Igreja Universal não olha para Jesus. Jesus é apenas o Ronald McDonald. É o personagem só. Meu irmão, Max, a gente vai... o nosso assunto ele é tão profundo que dá vontade de ficar aqui a noite toda a gente conversando, porque é muito conteúdo. Mas, meu irmão, a gente está chegando aqui ao momento final da nossa gravação, que já estamos com bastante tempo, tivemos aí um corte na live, muita coisa tentou impedir, mas a verdade ela é poderosa, a verdade é forte, a verdade vence tudo, porque a verdade prevalece, a verdade é eterna, a verdade tem um nome, ela é eterna. Por mais que as pessoas tentam mascarar, elas não conseguem. Então, eu quero dizer para você que está assistindo agora... Ih, abriu aqui um negócio aqui. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo a gente aqui, eu quero aqui pedir as considerações finais do Max, agradecendo a ele aqui, porque é um grande irmão, amigo, que está sempre com a gente. É um irmão que sempre nos apoiou aqui. Deixa eu tirar aqui, porque deu aqui um bug aqui, porque a internet do computador está meio lenta. Então, Max, eu quero te agradecer, meu irmão. Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado aí. Eu queria poder contar contigo, saber se eu posso contar com você em próximos assuntos, próximos debates, próximas conversas. Só ligar, meu irmão. Ô, tu é o cara mesmo, Max. Meu irmão, muito Só obrigado, ligar. irmão. Vamos marcar para tomar aquele café nosso aí, porque Opa! a gente tem que Naquele se ver, tomar podcast, aquele café. podcast. Vamos marcar. Podcast, né? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com você, com a sua presença. Te conheço há mais de 20 anos. Amém. Glória a Deus. E assim, privilégio para mim. É a mesma pessoa, cara. É a mesma pessoa. Amém. Fazer 23 anos é a mesma pessoa. Amém. Né? A sede de justiça. Amém. Quando Glória a Deus. Você também, meu irmão. Você também.
Quando eu falo em Davi, eu falei sede de justiça, porque não é fácil, eu entendo fazer esse trabalho, muitos desistiram, é um trabalho, é de formiguinha, mas assim como todo dia sai e gente da igreja e entra, também aqui no seu canal, todo dia vem gente nova. Quando Glória você a Deus. apresenta, quando você apresenta a contrapartida deles, eles falam uma coisa, você vem e mostra outra, eu venho e reforço, né? Dizendo que, ó, jovem, não cai nessa, vai custar caro. Essa gravata que você tanto almeja vai custar caro, você não sabe, só quem sabe é quem viveu como pastor da Universal. Quando Verdade. chega lá, você é puro. Quando você vê as coisas acontecer, quando você vê bispo fumando, bebendo, se prostituindo, roubando, você vai ter estrutura, porque a cobrança que você vai ter de dinheiro é mole. Quando você vê as coisas erradas, quando você é induzido a fazer também, você vai suportar isso? Não vai suportar, vai sair fora. E depois? Depois, quando sai da igreja, vai permanecer com Jesus ou vai para o inferno? Só quem sabe dessa dor, essa marca, essa espada, quem passou por isso. Aqui não é um advogado, aqui é um servo de Deus, um homem de Deus. Eu e Davi, que passamos por isso. Sentimos o espinho na carne. Tu vai ter força a arrancar isso e permanecer? Então não queira pagar esse preço. Não queira pagar esse preço, que é muito caro. Muitos que eu conheço estão longe de Deus por causa desses bandidos, canalha, esses malfeitores, ladrão, roubando nosso tempo. Esses jovens podem dar o carro, a casa, mas ele ao longo dos anos ele vai conquistar. Mas o tempo não. A barba branca vem. Eu vejo jovens obreiros antigos que não têm o que comer em casa, porque esses bandidos roubam tudo. Vai pagar o preço? Você escolhe. A vida é feita de escolha. Nós não tivemos essa oportunidade. Chegar uma pessoa e sacudir a gente. Pagamos o preço. E estamos pagando caro, porque recomeçar é difícil. Não é impossível. Não pague o preço. Estamos aqui, ó, vai dar meia-noite. Amanhã é um dia normal, segunda-feira. Tenho os meus compromissos, Davi tem os dele. E aqui tem 200 pessoas. E essa live vai ser replicada para vários milhões de pessoas. Não pague o preço. Não bota em risco a tua salvação, porque você não sabe o que você vai ver. Você vai ter estrutura? Eu agradeço a você, Davi, a sua audiência. Muito obrigado por essa oportunidade. Meu amigo, Obrigado, meu meu irmão. Eu irmão que em me Cristo sinto para sempre. honrado. Honrado Foi sempre. só um Obrigado. desabafo, cara. Foi só um desabafo porque eu não aguento ver injustiça. E, aliás, eu estudei porque e me tornei advogado por causa disso, Davi. Quando eu saí da igreja, deixa eu fazer só um breve relato. Sim, fica à A vontade. única coisa que eu aprendi foi a meta. Eu estipulei o tempo que eu ia estudar, como que eu ia fazer. Pega uma folha em branco, já que você hoje não tem nada na vida, escreve o que você quer ser aqui, ó, como eles ensinam isso. Mas estuda, entendeu? Se você estuda, você vai ter recompensa. Obrigado, Davi. Deus Valeu, Max. Deus te abençoe. abençoe, meu Tamo irmão. junto aí. Max, doutor Max Vieira. Vieira no nome é irmão. É Obrigado, meu irmão. Deus verdade. te abençoe. Valeu mesmo, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Lembrando a vocês, ó, olha aqui, ó, domingo que vem ele vai estar aqui. Terra Júnior. Doutor Terra Vai Júnior, arrebentar. entrevista com o irmão do Lucas Terra. Max, um Essa, abraço, irmão. essa eu vou estar ao vivo também, que vai arrebentar. Eu vou ver, estou aqui no podcast, aqui ao vivo, aqui nos comentários. Valeu, Max. Deus abençoe, pessoal. Se inscreva, se torne membro e até nossa próxima transmissão, porque a verdade vem aí. Tchau, um abraço. Valeu, Max. Obrigado aí, Fique com pessoal. Deus. Valeu. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Boa noite, boa semana.